Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Neste vídeo nós vamos fazer uma síntese sobre o novo céu e a nova terra. E com ele nós concluiremos uma série de 22 vídeos, conforme o gráfico cronológico é mostrado nos 3 primeiros vídeos, este gráfico aqui, ok? Então, antes de nós começarmos a analisar a Bíblia, estudar a Bíblia com os amigos e irmãos, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e por ter manifestado o desejo no coração de compartilhar o estudo da Tua Palavra com os nossos queridos amigos e irmãos. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Antes de nós começarmos o estudo, a análise, eu gostaria de fornecer uma série de textos que nós usamos nos vídeos anteriores. Pode ser que você, meu amigo e irmão, goste de estudar. Então, nós temos aqui uma série de textos que eu vou citar. Mas se você puder parar o vídeo e tomar nota, ele faz parte de todo esse contexto dos 3 últimos vídeos, que é a volta de Jesus, né, os 1000 anos e o novo céu e uma nova terra. O primeiro texto é João 5, 28 e 29. O segundo texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 24, o verso 15. O terceiro texto é Lucas 14, verso 14. O quarto texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O quinto texto é Apocalipse 20, verso 5 e o verso 6. O sexto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 17. O sétimo texto é Apocalipse 19, verso 21. O oitavo texto é Jeremias 25, verso 33. O nono texto é Jeremias 4, 23 a 26. O 10º texto é Apocalipse 20, verso 1 a 3, combinado com o grande conflito 710, 711 do capítulo 41. O 11º texto é Apocalipse 20, 11 a 13, depois o verso 4, nós podemos também sugerir Zacarias 14, verso 5 e o verso 4. E a última série de textos que nós vamos ler, o último texto que eu vou fornecer para os amigos e irmãos, é Apocalipse 20, versos 7 a 10, combinando com o livro Grande Conflito, página 715, do capítulo 42. Muito bem, esses textos são extremamente claros com relação a esses 3 temas que eu acabei de abordar. Muito bem, feito essa introdução, nós vamos ler 3 textos. Antes de falar sobre o novo céu e nova terra, nós vamos ler aqui 3 textos. 2 textos são do livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, esse conflito antigo que ainda é chamado antigamente Conflito dos Séculos, na página 723. Grande Conflito 723, do capítulo 42, que diz assim. Lembrando que esses assuntos eles são sequenciais, ok? Então, no vídeo anterior, se você assistiu o vídeo anterior e o outro vídeo, de forma assim sequencial, esses assuntos ficarão bastante claros, ok? Então o texto Grande Conflito 723 diz assim: todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora
esclarecidos, os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte, os estatutos divinos foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Ok? O próximo texto que nós vamos ler, desejado de todas as nações, na página 26, ok? Esclarecendo melhor essa questão. Diz assim, desejado de todas as nações, capítulo 1, a página 26. Diz assim: por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia, mediante o sacrifício feito pelo amor. Os habitantes da terra e do céu se acham ligados ao seu Criador por laços de indissolúvel união. A obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequeno mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Que tremendo esses textos, meus amigos! Que extraordinário a maneira como Deus resolve todas essas questões da maneira certa, no tempo certo. Agora nós vamos ler o Grande Conflito, mais um texto, Grande Conflito, agora, página 726, capítulo 42. Diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 21. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Então nós vimos na sequência desse estudo que não vai haver inferno a arder. Nós vimos pela leitura sequencial de todos esses textos, ok? Agora nós vamos ler uma série de textos da Bíblia, ok? Textos que apontam, que indicam um tempo específico em que Deus estabeleceria um novo céu e uma nova terra. O primeiro texto que nós vamos ler está em Isaías. Nós vamos ler bastante textos do livro de Isaías. Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17. Que diz assim:
Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, já no tempo de Isaías, foi prometido um novo céu e uma nova terra. Na verdade, isso já vem desde o Gênesis, assim que entrou o pecado, Deus já tinha em mente um plano antecipado. Agora, o segundo texto que nós vamos ler está em Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então Pedro também escreveu, nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos um novo céu e nova terra. Então não é promessa humana, é promessa de Deus. Então podemos estar certos de que isso vai ocorrer em um futuro muito próximo. Agora nós vamos, propriamente dito, entrar no capítulo que vai falar do novo céu e da nova terra. E o primeiro verso que nós vamos ler é Apocalipse 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Agora é João que está falando. João, o profeta de Deus que escreveu o livro de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 21, verso 1. Então vi novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então agora, aqui está nos dizendo que vai haver um tempo em que a primeira terra e o primeiro céu passaram. Agora Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Quão maravilhoso e extraordinário é saber que Deus vai transformar esse planeta Terra tão cheio de caos, de desordem, de confusão, de rebelião, saber que Deus está prometendo e Deus cumpre aquilo que Ele faz. Então, no mesmo capítulo 21, agora o verso 5 e o verso 6, que diz assim, e o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então não é promessa de homem, é promessa de Deus, e existe a afirmação que essas palavras são fiéis e verdadeiras, ok? Agora o verso 6, diz assim, disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Então nós vimos aqui com clareza os textos que falam do novo céu e da nova terra. Ok? Muito bem, agora nós vamos ler Apocalipse 21, verso 9. Entendendo que o capítulo 21 e o capítulo 22, eles descrevem de maneira bastante clara o novo céu e a nova terra. Por isso que eu disse no início que isso aqui é apenas uma síntese. Ok, amigos e irmãos? Consideramos, amigos e irmãos, que o propósito deste canal e destes vídeos não é estabelecer uma crença ou uma doutrina. Por isso nós lemos bastante texto e fornecemos bastante texto, que o propósito é fornecer informação para que você possa, assim como nós, estudar, analisar individualmente, tá bom? Por isso que nós não fazemos muito comentário, nós mais que lemos, ok? E é uma coisa que eu não vejo muito nos outros vídeos, nos outros canais, as pessoas explicam muito, mas lê pouco e fornece em pouco texto, ok? Então, explicado isso, agora nós vamos ler o verso 9. Diz assim, então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias da última 7 pragas e me disse, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então,
o anjo, um dos anjos das 7 pragas convida João para contemplar em visão a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, ok? Agora agora nós vamos começar a ler uma série de textos, em sequência, a partir do verso 10, é descrito, no Apocalipse 21, é descrito como será o novo céu e a nova terra, evidentemente, que é só um vislumbre, porque cada verso desse contém muita informação. Então, a partir do verso 10, diz assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Continuando, diz assim: ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, se os amigos quiserem, os amigos e irmãos, pode ir lá no livro de Ezequiel 48, podemos também ir lá no livro de Números, capítulo 2, nas quais fala das 12 tribos de Israel. Podemos até entender que seja uma tipologia, ok? Lá no céu, a Nova Jerusalém, nós vamos ver agora, como que um quadrado, e ela vai repousar, ela vai descer, e vai repousar na terra, que a Bíblia descreve a terra como redonda. Então é algo extraordinário, algo que não dá para descrever humanamente. Então, continuando a leitura aqui, agora, no verso 13, diz assim: do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Quando Israel acampava, eles faziam um acampamento em volta do santuário, e era feito em uma ordem, ok? Então nós já vimos, se os amigos puderem, pode ir lá ver no livro, Números capítulo 2, e também Ezequiel 48. Muito bem, então nós vimos que é um quadrado e ela tem 3 portas de cada lado, ok? 14, diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios, de comprimento e largura, e a altura eram iguais. Portanto, é muito simples entender que é um cubo, Evidentemente que se nós olharmos para cima, tendo a visão humana, podemos entender que formaria uma pirâmide, vamos dizer assim, porque lá no fim não se dá para ver, da mesma forma que eu vejo um quadrado aqui, ok? Muito bem. Continuando aqui. Mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe. Aqui vai descrever uma série de tipos de pedras preciosas, que algumas delas são existentes no mundo. A maior parte elas não existem. Pedra de uma cor misturada com outras cores, se for pesquisar na internet, pode entender perfeitamente. Então, foi descrito aqui a primeira. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de
calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Então o céu é todo cheio de pedras preciosas, é de um brilho extraordinário que é o céu, amigo. Nós não podemos imaginar, não dá para descrever humanamente como é o céu, o lugar de habitação de Deus e lugar de habitação dos salvos. Continuando aqui, diz assim, verso 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Evidentemente que aqui está descrevendo que na cidade, esse cubo, esse quadrado, não precisa de luz. Evidentemente que na terra, que compõe aqui ao redor desse quadrado, nas quais a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, evidentemente que ao redor continua normal, tendo dia e noite. Entendemos que seja assim. Ok? Continuando. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a glória e honra. Evidentemente que aqui não se trata desses reinos terrestres atuais. Entendemos que no céu, na nova terra, haverá 12, vamos dizer assim, supernações. Ok? Isso é descrito através dos nomes das 12 tribos de Israel, ok? Então, evidentemente que está se tratando disso. Diz assim, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, por isso que todos esses vídeos que nós fizemos aí, nós vimos como Deus vai resolver todas as questões do pecado. E aí Deus vai assim como que por fim a história do pecado e pecadores, após ter posto fim de maneira segura, depois esclarecido, depois exposto perante todo o universo, como os textos iniciais que nós lemos, aí sim, Deus vai estabelecer esse novo céu e a nova terra. E é muito interessante saber que vai ser neste planeta Terra. Isso mesmo, a Nova Jerusalém, o lugar de habitação de Deus, ou chamado terceiro céu, que é o lugar de habitação de Deus, porque existe esse céu que nós vemos, existe o céu das galáxias, e existe o terceiro céu, que é o lugar de habitação de Deus e com os seus anjos, ok? Ele vai ser aqui vai ser o centro do universo, meu amigo e irmão. Conforme nós lemos lá, no Desejado de Todas as Nações, na página 26, que esse planeta não só vai ser redimido, mas como ele vai ser exaltado acima de todos os mundos que nunca caíram. Isso é tremendo, amigo e irmão, isso é extraordinário saber como Deus, como que vai ser as coisas para os salvos. Vai ser extraordinário, é imperdível, nós não podemos perder. Ok? Nós vamos ver mais alguns versos aqui agora, do capítulo 22. Diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores, as folhas da árvore são para a cura das nações. Evidentemente que aqui vai exigir muita explicação com relação a essa cura,
evidentemente que não haver doenças, mas nós sabemos que quando Jesus voltar, os salvos vão ressuscitar transformados, exceto uma coisa, exceto a sua estatura, e comendo da fruto da árvore da vida, seremos restaurados novamente à estatura de Adão. Isso está escrito nos testemunhos, ok? Muito bem. Verso 3 do capítulo 22. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Muito bem. Que tremendo esse vídeo, esse tema final, pois nós fizemos vídeos aí muito dramáticos, muito tensos por causa, talvez para a maneira certa de Deus resolver a questão do pecado, talvez para muitos, talvez possa ser estranha, mas é a única maneira segura e a maneira correta, ok? Então, antes de nós concluirmos, nós vamos ler agora alguns textos novamente no livro de Isaías. Agora nós vamos ler Isaías para nós vermos com relação a como que as pessoas vão ser lá. Isaías, primeiro texto de Isaías 35, versos 5 a 7. Ok? Isaías 35, 5 a 7. Diz assim: então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Verso 7. As terras secas se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Então vai haver transformação nas pessoas. As pessoas vão estar transformadas. O cego vai voltar a enxergar, o aleijado vai voltar a deixar de ser aleijado, a terra seca, não vai haver mais deserto, ok? Agora o verso 10, e os redimidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Tremendo isso aqui, isso é tremendo, confortador, animador, para nós que vivemos em um mundo caótico, de morte, violência, de tanta coisa ruim, saber que isso aqui não é uma utopia. Lendo os textos, parece que isso é algo assim, algo que não é real, mas é real. Tanto é que nós lemos alguns versos que Deus fala assim, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora vamos ver Isaías 11. Isaías 11 agora. Olha que interessante. Agora com relação aos animais. Isaías 11, 6 a 9. Morará o lobo com o cordeiro. Interessante, o lobo com o cordeiro. E lá no céu vai ser assim. Aqui agora não é possível. E o leopardo com o cabrito. Se deitará o bezerro e o filho do leão. E o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Interessante. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tremendo, amigos e irmãos. Agora nós vamos ler Isaías 65. Isaías descreve bastante estes acontecimentos. Isaías 65, 21 e 22. Diz assim, Isaías 65, edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão
para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Ok? Como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ler 66, verso 22 e verso 23. Vai falar de adoração. Ok? 22 e 23, que diz assim: com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. Virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Então, lá no céu vai haver adoração, de sábado a sábado, de uma lua nova a outra lua nova, ok? Reafirmando aqui o quarto mandamento lá no céu, o sábado do Senhor seu Deus, lá no céu, na nova terra, na nova Jerusalém, ok? Muito bem, lido esses textos, nós vamos concluir com um texto muito maravilhoso, que está neste livro, Profetas e Reis, na página 729, o último capítulo do livro Profetas e Reis. Muitas pessoas pensam que lá no céu, como já surgiu muitos comentários, nós vamos ficar lá eternamente sentados numa nuvenzinha, tocando harpa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Isso aí está totalmente fora do contexto. Não é assim não. Olha o que está escrito aqui. Diz assim: na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, ok? Os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Agora vem o que tem de mais extraordinário. Ali, cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, realizadas as mais altas ambições. Surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetos de estudo a desafiarem a faculdade do corpo, da mente e da alma. Então no céu vai ser um lugar de muitas realizações. Às vezes nós almejamos muitas realizações aqui neste mundo e falamos assim: não, for para o céu, vou ficar só descansando a vida inteira. Esses textos revelam, amigos e irmãos, que lá nós vamos ter muita coisa para fazer. Cada um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra coisa, outro vai fazer outra coisa. Eu gosto de fazer isso, tá certo? Cada um vai se desenvolver diversas faculdades, ok? Então não vai ser um lugar monótono, um lugar que vai ficar só descansando, assim como que agora, como saímos de férias, vamos para o lugar, ficamos descansando e voltando, vamos trabalhar. Não, não vai seguir essa rotina. A rotina desse mundo aqui, no novo céu, na nova terra, vai ser diferente. Por isso diz, um novo céu e uma nova terra. Tudo vai ser diferente. Para os salvos, por isso nós precisamos estar entre os salvos, nós não podemos perder esse prêmio, essa coisa tão extraordinária que Deus está fazendo, amigo. Esses vídeos, esses textos, eles estão esclarecendo, expondo para mim, agora para os meus amigos e irmãos, e espero, amigos e irmãos, que esses vídeos mais que lidos,
com o propósito de expor os textos para que os amigos e irmãos possam ler individualmente, porque é muito importante que você não ouça só o vídeo e deixe de lado, mas ouça o vídeo, anote os textos. Eu costumo lembrar que uma vez uma pessoa disse para mim, sabe qual é a melhor memória? Aí ele falou, todo mundo ficou em dúvida, ele falou assim, a ponta de um lápis. Então é importante anotar esses textos num papel, tomar nota e conferir, amigos e irmãos, tudo isso que foi falado, para você ver quanto é verdade nisso. Ok, amigos? Então terminamos, meus amigos, essa série de 22 vídeos, tá ok? Conforme eu falei no gráfico, no começo, a partir de agora nós vamos começar uma outra série de estudos, ok, amigos e irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês.